Olá pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no Mercado Offshore Brasil. Mais um vídeo, né? A gente tem até demorado, a gente estava fazendo 2 vídeos por semana e agora, em média, a gente vai voltar de 2 a 3 vídeos por semana, até porque, mais uma vez, né? Eu acabei esquecendo a introdução. Eu sou o Thiagão e cadê o Léo? Léo ainda tá meio dodói, mas vai sair dessa, já tá bem melhor. Agradeço a vocês as orações que eu tinha pedido para vocês da última vez, no último vídeo que nós fizemos aqui com o João Vitor do setor de compra da área offshore. E o Léo, graças a Deus, já até deixou de estar internado, não está mais internado, já está em casa, mas está se recuperando ainda. Mas eu tenho quase certeza que no próximo vídeo, ainda essa semana, ele vai estar junto com a gente aqui, tá bom? Ó, hoje eu trouxe um convidado absurdamente especial, um camarada que ele tem um pouquinho só, não tem muita não, mas ele tem um pouquinho de experiência no ramo, na área, na verdade, de radiooperador. Ele está aqui, esse pouquinho aí tem mais de 30 anos, na verdade, de experiência aí na área de radiooperador. Só isso, só quase que eu tenho de vida o cara tem de experiência. Acho que o cara foi radiooperador na Arca de Noé, eu desconfio disso daí. Mas brincadeiras à parte, eu trouxe a pessoa certa, óbvio, absurdamente especialista na área, para falar um pouco pra gente passar como que é o dia a dia aí de um radiooperador offshore. A gente vai falar um pouco mais aí sobre salários e etc, o que tem que fazer. Então tudo isso, a gente está com um cara certo para bater esse papo. Eu vou parar de falar, eu vou deixar o camarada se apresentar, né? Por gentileza, Jackson, fica à vontade, seja bem-vindo aí ao Mercado Offshore Brasil. Fique à vontade, se apresenta, fala quem é o Jackson, se quiser falar quanto tempo trabalha, o que come, onde vive, fica à vontade aí pra gente, por favor. Olá pessoal, obrigado aí pelo convite. Claro, nós que agradecemos. Imensa, porque já conheço o Thiago já há muitos anos, né? Fiquei muito feliz com esse podcast que ele criou aí com os parceiros. Bom. E tudo, né? E aquela coisa, para quem me conhece, a maioria é Jackson, tem uns que é Jackson Machado. Aí tem os mais chegados que me chama de Bahia, por eu ter nascido na Bahia. Ah, tem esse apelido também, Bahia? E tem também o Jackson Vagas, né? Porque alguns grupos de WhatsApp, Telegram, tá, eu posto algumas vagas de emprego que eu tô sabendo, aí o pessoal me chama o Jack Vagas, né? Então não pode nem passar seu telefone, senão o seu telefone não vai parar. Vai bombar. Exatamente, com certeza. Mas Jackson, conta um pouquinho pra gente, cara. Sua experiência aí, quanto tempo você trabalha na área de rádio, não embarcado, porque vai ver se já até trabalhou com outra coisa antes, eu não sei, ou não, você começou no ramo offshore já como radiooperador? Não, eu comecei mesmo na construção naval, né? Trabalhei para o estaleiro de Agadantas, né? Que hoje já não existe mais, só no nome, né? Trabalhei na parte de náutica, aí por um problema de saúde, aí eu tive que ser remanejado, né? E aí eu recebi um convite para trabalhar embarcado na plataforma P5, hoje ela não existe mais. P5. Ela da Petrobras, né? Lá em Aracaju. E comecei na área de administrativo, onde o tempo da máquina de datilografar. Tem um não existia computador a bordo. Que doideira, que doideira. Como também, assim, telefone, internet. Hoje está uma maravilha, né? Hoje eu costumo até brincar com os alunos falando que embarcar hoje está mole comparado antigamente, né? Só quem já pegou catamarã e subiu na cestinha de transbordo sabe do que eu estou falando. Com certeza. Coisa que nem na minha época né? Era com meu pai que trabalhou pela Petrobras ainda, quando a Petrobras chegou aqui em Macaé. Meu pai disse para mim que pegava catamarã, a galera saía daqui, chegava lá verde, e aí botando os bordos para fora, ainda tinha que subir na cestinha de transbordo, me dar cheiro, levar em cima da Lideck. Eu fico imaginando, hoje não, hoje a galera entra no camarote, tem WhatsApp, tem como mandar foto para mãe, para o filho. Hoje está mais tranquilo, não está comparado antigamente? Bem tranquila, né? Porque antigamente, quando eu comecei a embarcar, só existia 3 linhas telefônicas, que era uma para o OIM, né? Que na minha época não existia OIM como existe hoje, GPLAT. Era o encarregado da sonda,
Aí tinha o fiscal, que a gente chamava-se de engenheiro fiscal, e uma linha telefônica para todo mundo. Eita, fera. Uma para todo mundo. Uma para todo mundo. Então aí tinha aquelas pessoas que faziam fila na cabine para atender ligação ou para fazer ligação, né? E tinha tempo para cada um? Era de 5 a 10 minutos, né? Eita, fera. Ia assim variar, né? E tinha aquela coisa, tinha o Imasat B, que também a ligação na época era Caríssimo. astronômica de cara, né? Né? Em dólar, né? Exatamente. Tinha chamada via rádio, a costeira, né? Fazia chamada via rádio, só que algumas pessoas, né, não fazia porque a comunicação, quem conversava de terra, a pessoa da sala de rádio escutava Tudo. tudo. O cara, se estivesse falando com a esposa, se sentia constrangido. Se sentia constrangido. Então tinha essa dificuldade, né? Mas quando era assunto de trabalho, essas coisas, o pessoal Usava o já rádio. usava o rádio, né? E, como eu disse, o tempo de rádio GMDSS, né? Com o GMDSS são 18 anos. Com o GMD. Com o sem o GMD. GMDSS, juntando Sem o tudo. GMD tem mais 6 anos. Aí, que doideira. Porque na época, 24 anos de rádio. porque na época não se exigia as certificações, né? Exato. Na época era só o quê? Na verdade, nem já era Anatel ou era outro órgão antes? Não, na época não existia, não pedia. Nada. Nada. Caramba. Aí depois passou a pedir uma licença do Dentel, que depois veio a Anatel, né? Então já veio essa mudança. Dentel, eu nem peguei essa época, Jackson. Aí depois passou as unidades flutuantes, né? SS, passou a exigir a bandeira do porto de registro e a Anatel. E depois veio o GMDSS, né? Para incorporar, né? Que é uma coisa, para muitos, acha que é só um treinamento a mais. Mas na prática, na vida real, aonde vai colocar a segurança de muitas pessoas a bordo. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu já entro com essa primeira pergunta para você, aproveitando o ensejo. Qual é a responsabilidade do radiooperador com relação ao POB? POB, pessoal, pessoas a bordo, people on board, né, que a gente está falando. Então, se vocês ouvirem a bordo, qual é o POB da sua unidade? O Jackson explicaria da mesma forma. Qual é a relação direta que o radiooperador tem antes de entrarmos no quesito trabalho em si, né? O que acrescentaram para o trabalho do radiooperador? Mas qual é a ligação direta com relação à responsabilidade que o radiooperador tem com o POB numa plataforma? Para unidades Petrobras, nós radiooperadores não fazemos o POB. A gente já recebe o POB pronto. Em unidades estrangeiras, a gente aqui confecciona o POB, que coloca o pessoal no camarote, faz aquele controle de embarque, de desembarque do pessoal. Mas, mesmo não sendo a gente que não faça o POB, a gente tem que ter o conhecimento do POB, saber quantas pessoas estão a bordo, o camarote que a pessoa está. E tem uma responsabilidade direta caso aconteça alguma coisa? Por exemplo, situação de emergência. O radiooperador tem essa responsabilidade? Tem algum peso? Tem um peso, porque tem alguns setores nas plataformas que o pessoal não tem o conhecimento de onde a pessoa está. Para quem liga primeiro, sala de rádio. Qual camarote que está fulano? Ou leito, entendeu? E a gente tem que saber. Mesmo que a gente não saiba de cabeça, mas a gente tem que saber onde procurar. Tem acesso à informação. Informação. Fulano está no camarote tal, entendeu? Daí pode ser uma emergência grave, pode ser uma emergência leve, né? Ou um equipamento que deu problema, então precisa do técnico para poder colocar o equipamento para cima. Perfeito. Então a gente tem que ter na listagem a pessoa que mexe com aquele equipamento para poder... Até mesmo você tendo esse controle, se o camarada desapareceu de dentro da plataforma, sumiu, poderia ser considerado homem-ao-mar. E cadê? E você chamou o intercom, né? E nada do camarada aparecer em lugar nenhum. Já era, ninguém está tendo contato visual. Você que faria a comunicação. Com comunicações de emergência no modo geral. Isso. Seria, no caso, o radiooperador também que estaria habilitado para fazer essa comunicação de emergência? Com certeza. Tem o líder da embarcação, né? Que ele vai chegar e vai dizer, fulano, Emergência. Emergência. Aí a gente já anda com procedimento, né?
de Mayday. Já tem um procedimento certinho. E aquela coisa, cada unidade tem o seu plano de emergência. Perfeitamente. Né? Então a gente tem que seguir dentro daquele plano de emergência. O que compete ao rádio operador, o que compete ao líder da unidade, entendeu? Isso pode mudar de unidade para unidade? Muda, de unidade para unidade. Entendi. Né? Porque para cada campo, né? Por exemplo, Bacia de Santos tem o seu plano de emergência. Né? Mesmo na Bacia de Santos tem lá o Campo de Búzios, tem o seu plano de emergência, Bacia do Espírito Santo. Cada local tem o seu plano de emergência, né? Mas a diferença é pouca coisa. Entendi. Entendeu? Não muda tanto, Não né? muda tanto. É um padrão, mas com poucas diferenças, né? Perfeito. Agora é o seguinte, tirando essa parte de emergência, como que é a rotina de um radiooperador? O camarada, ele começou, vai embarcar daqui a uma semana, ele fez todos os treinamentos, tem até vídeo no canal falando dos treinamentos e tal, o cara fez todos os treinamentos, conseguiu aí embarcar como radiooperador. Eu já ouvi falar que muda muito de unidade para unidade, né? Mas em média, como que funciona assim o dia a dia de um radiooperador? Muda de turno para turno? Como que funciona? Faz muito serviço administrativo? Não faz? Como que funciona mais ou menos o dia a dia de um rádio? Antigamente, né, no início, assim, era quase um padrão. Hoje já muda, né? A gente, principalmente quando o radiooperador ele embarca pela primeira vez na unidade, a gente já coloca ele para trabalhar no turno da noite, para ele poder aprender a rotina administrativa. E durante a rotina administrativa, ele vai se adequando ali aos equipamentos, vai conhecendo, porque cada unidade é um equipamento diferente, uma marca diferente. Perfeito. Né? Então ele vai se adequando. Aqui eu tenho esse equipamento aqui, fabricante e tal, entendeu? E ele vai se adequando e vai pegando a rotina administrativa. Porque o turno da noite, no caso, a carga é menos intensa com relação ao trabalho? Sim, é menos intensa. Entendi. Porque durante o dia a gente, além de ter a aeronave para receber, embarcação, a parte administrativa, e tem também um contato com o pessoal de terra, né? Ah, perfeito. Algumas pessoas de logística, pessoas de RH, gerência, né? Então conversando e procurando, aí liga procurando um OIM, procurando outras pessoas, e tem as pessoas também que ligam procurando conversar com o familiar, né? Entendi. Então já tem À noite, no caso, não tem o radiooperador não tem a responsabilidade de ficar falando com a aeronave no turno da noite? Só quando precisa. Se Entendi. Por acaso aconteceu emergência, alguém adoeceu ou teve um acidente. Normalmente, voo noturno não tem. Normalmente não. Só em situações atípicas, no caso. Exatamente, né? Quando precisa. Então já é mais tranquilo, né? E o radiooperador à noite, ele tem que se familiarizar com a parte administrativa, porque ele tem que deixar tudo redondo para o radiooperador do dia. Ah, perfeito. Porque ele já vai pegar muito serviço, muita coisa para fazer. Aí se ele não fizer nada no turno da noite, o cara do dia está ferrado. Está ferrado, porque ele tem que dar continuidade ao serviço da noite e engatar no serviço do dia. Perfeito. O serviço do radiooperador é um dando sequência no serviço do outro. Não é aquela coisa, isso aqui eu vou colocar esse copo aqui agora à noite, amanhã eu vou largar, ele vai estar aqui, eu vou colocar, não. Entendi. O radiooperador do dia vai ter que sempre dar sequência. Né? É o famoso uma mão lava a outra, né? Senão você ferra o colega. Exatamente. E esses serviços administrativos, o que são? Por exemplo, você poderia dar alguns exemplos aí pra gente? Tem a parte da companhia, né? Que a gente trabalha também com apontamento, né? Folha de ponto do pessoal. Né? Até folha de ponto? Folha de ponto do pessoal. Isso é basicamente uma regra de toda empresa ou não? Tem empresa que não faz isso? Não, ou depende da unidade? Como que funciona? Folha de ponto, porque eu não sabia, caramba. Né? Tem lá a folha de ponto, porque aí tem que colocar se o colaborador fez dobra, se o colaborador fez uma interinidade, porque são essas informações que a gente joga no sistema para o pessoal do RH de terra, ele pegar essas informações para lançar
no fechamento da folha de pagamento para poder pagar para o Achei que colaborador. tivesse alguém do RH a bordo, mas não. Jogaram isso em cima do rádio operador. Entendi. Tem que manjar até de RH então, o rádio operador. Assim, essa parte, tipo, o rádio operador, o funcionário, né? Vai fazer um treinamento, vai fazer um curso. Aí a gente tem que colocar lá, o fulano vai desembarcar para poder fazer o treinamento, especifica o tipo do treinamento, né? O período, né? E isso a gente também altera no sistema a escala né? E tem a pessoa que vai cobrir, dependendo da função. Vamos supor que a pessoa tem uma função abaixo do que o colaborador que vai desembarcar para fazer o treinamento, então ele vai suprir. Então a gente já coloca no sistema que aquela pessoa fez a interinidade na função de tal tempo a tal tempo. Até isso, tem que botar na observação lá. Caramba! Aí tem o POB, tem essa parte aí também, tem a logística, tem a parte também que chama-se ADP, que é como se fosse um faturamento da sonda, né? Que toda operação ela é feita dentro do sistema, aí é jogado pra gente, né? A gente vai lá. ADP. Nem conhecia. Fugiu. A sigla? É muita sigla. É muita sigla que a gente, como rádio operador, tem que gravar. É como se fosse um faturamento da sonda, né? Que é um boletim diário de operação, alguma coisa assim. Então, a gente tem que fazer, tem que lançar, por quê? A Petrobras, ela já recebe, a gente coloca no sistema Petrobras, né? Chamado GIA, essas informações, né? Aonde vai juntar o fiscal da Petrobras, o Topucha, o OIM. Né? Esse sistema que você está falando é o SAP? Esse sistema da Petrobras ou é outra coisa? É outra coisa. Já é outra coisa. Distinta do SAP, do sistema de apoio da Petrobras. E aí eles vão sentar lá, vai entrar de acordo com a operação, se foi, se não foi, né? E aí a gente depois... Porque quando para rebocador lá, essas coisas? Não. Esse é a operação. Tá descendo o riser, subindo o riser. Perfeito. O BOP parou, tudo é colocado o que é feito na operação. Cimentação, fluido, tudo é colocado nesse ADP, a operação diária. E o rádio operador tem essa responsabilidade também. Também, a gente recebe e coloca no sistema, né? Nossa. E tem o SAP, né? Que é onde a gente puxa as programações de voo. E dependendo do dia da semana, né, que, por exemplo, um feriado ou final de semana, não tem um pessoal da logística em terra e a gente quebra o galho, né? Ou seja, o fulano não vai desembarcar, cancela fulano não vai embarcar, tem como substituir pro Bertano que vem no lugar dele. Mas aí você só lança ou você também tem a responsabilidade de entrar em contato com fulano? A gente só lança, né? Entendi. Porque o supervisor da pessoa já vai conversar. Já entra em contato. Uhum. Você vai embarcar, você pode embarcar, alguma coisa, entendeu? Às vezes alguém que está vindo de férias e aí a pessoa que estava programada para fazer interinidade não vai fazer, já troca, substitui. Perfeito. Entendeu? Aí tem todo esse... que a gente faz assim, geralmente finais de semana e um feriado, né? Que a gente dá esse... Mais o POB que você comentou, Mais o POB, exatamente. que faz também, caramba, é bastante serviço administrativo. Um colega uma vez falou até que faz também tradução, às vezes, de documento. Tem unidades que faz tradução de relatório. Aí, ó. Faz a operação durante o dia, né? A unidade estrangeira. Aí o rádio operador da noite, ele é encarregado de fazer a tradução dos relatórios. Perfeito, perfeito. Para poder dar sequência para não sobrar. E eu ouvi falar, você que, poxa, já está há muito tempo na área, vai saber me responder isso, Jackson. Eu ouvi falar que jogaram muitos serviços administrativos desses que você acabou de dar exemplos, vários exemplos aí, de que antigamente o radiooperador ele embarcava, aí quando ele descia, ele virava para o colega e falava, poxa, vira radiooperador não faz nada. Isso procede? Realmente era mais tranquilo antigamente ou não? Isso é mito? É assim, era mais tranquilo. Essa parte administrativa. Não tinha a parte administrativa. Não tinha? Não tinha. Mas a parte de comunicação era aquela madeira de dar em doido, né? Modo grosso. Sim, dizer, sim. Né? Porque hoje a comunicação está melhor.
Então é por isso que o Tá mais fácil. tá mais fácil, passou a ter mais um tempo ocioso. Entendi, tá explicado. Entendeu? Então é o que acontecia, aí tinha aquela pessoa que fazia aquela função administrativa a bordo, mas vamos dividir para os radiooperadores. Um faz num turno, um faz no outro, um ajuda Tem no muito outro. tempo sobrando para o radiooperador, É, bota ele exatamente. também para fazer isso daí. É, porque é aquela coisa, não estou assim dizendo que é mil maravilha, mas tem dias Sim, que o radiooperador ele não dá um prego na barra de sabão sem estopa. entendi. Mas tem dias que ele não dá tempo nem de comer. Caramba. É. Eu já presenciei Comendo na sala de rádio falando no de rádio. comer na sala de rádio, de pedir para lá o pessoal da cozinha guardar um pratinho, entendeu? Caramba. Já Porque não dava para ir no Dá refeitório. para ir no refeitório. Meu Deus. É. E tem assim, já Porque... tem, pode falar, já tem desculpa. unidades que hoje eles colocaram assim, o radiooperador, eles denominam assim como ring admin. Uhum. Ele só atende aeronáutico e faz a parte burocrática, logística, POB, folha de ponto, essa parte. Uhum. E a parte de rádio eles colocaram para o pessoal da ponte de comando operar. O pessoal que trabalha no passadiço. Passa lá. disso, exatamente. Entendeu? E E acabam chamando de RPM, né? É. Rádio Operador Marítimo, isso. E já tem aí eles já também determinaram assim, um clerk para poder fazer a parte administrativa do cliente, né? Aham. né? Também já tirando um peso mais do radiooperador, o ring admin, né? Entendi. Mas tem unidades aí, né? O radiooperador continua fazendo. Essa quantidade de serviço administrativo pode variar de unidade para unidade, de tipo de operação para tipo de operação? Sim, Porque eu já ouvi falar que tipo, em produção o bicho pega, a perfuração é menos, ou o contrário. É. Eu trabalho lá em embarcação sísmica. Poxa, não faço muita coisa relacionada a isso, mas sim relacionada àquilo. Pode haver essa mudança, Isso, pode haver. essa alteração. É. O pessoal trabalha mais na perfuração. Perfuração é onde o bicho pega. O bicho pega. Com relação à parte administrativa. Administrativa, rádio, pega Rádio também. também. Entendi. Né? Porque às vezes tem que chegar assim, vários barcos, uns com. Trazendo peças. Trazendo peça, rancho, aí consumíveis, água, diesel. Aí outros já tem os consumíveis para o poço, como cimento, barantina, betonita, né? Calcário, essas coisas, então já tem. Aí já tem o pessoal de fluido também, os barcos, e tem um barco de estimulação, Aham. que é um barco que ele conecta-se no pulso da unidade e ele fica ali injetando ácidos e mais produtos para poder estimular o pulso para dar pressão, né? Perfeito. O óleo subir. Entendi. Né? Então tem esse O rádio operador mantém contato constante com o barco desse. né? Às vezes o barco precisa que a plataforma faça um giro, apesar de ter contato com o pessoal da ponte, mas às vezes o cara da ponte ele está fazendo um ajuste no thrust, entendeu? Aí ele Posição não tá dele e posição, tal. não está observando, então a gente faz a ponte, passa para o oficial de náutica, ele já faz essa Caramba. coisa, né? E aquela coisa, depender da posição do barco, impacto em pouso, decolagem de aeronave. Exatamente. Aí a gente tem que Exatamente. estar ciente, tem que passar também, ficar ligado, porque Porque você tem que passar a direção do vento, direção do velocidade do vento, vento, para a aeronave, tudo isso. temperatura Aproamento. do aproamento, né? Balanço da unidade, coisas que influenciam muito. Né? O famoso pitch hall reel, Isso. essas coisas, né? Exatamente. E tem algum software específico para você poder pegar esses dados e passar para a aeronave? Tem sim. Tem a HMS. HMS, perfeito. Ela já passa esses dados para a gente, né? Que ela é interligada aos sensores. Mas se o equipamento der pau, E aí? aí a Um gente caso tem desse. que ir para o físico, né? Tem os inclinômetros, né? Aí tem as estações de superfície, né? Nas unidades, né? Com os equipamentos, barômetro, namômetro, então a gente vai Perfeito. pegar todos os dados, né? Para poder lançar. Mas o no radiooperador dia. vai lá ou tem alguém que faz isso e passa informações para ele? Geralmente eles ficam assim mais próximo da sala de rádio, esses dados físicos, né? Aham. Mas quando está distante, a gente dá uma ligada para a sala, né? Ou pergunta no rádio, para a gente ir anotando, né? Então o radiooperador, no caso, não tem que sair da sala de rádio para ir lá
e pegar esses dados não. Ah, tá. Achei que o radiooperador fazia isso. E isso depois que o radiooperador passa para o boletim e é mandado para a terra para poder liberar o voo, a gente tem que estar acompanhando a cada Então você 2 já minutos, passa esses dados antes da aeronave sair. 1 hora antes Dela sair, entendi. Porque a aeronave só decola mediante esses dados que a gente passa. Mas pode haver alteração durante o voo ou não? Pode sim. Isso acontece com frequência? Acontece. O piloto, a gente passa aqueles dados, o piloto já está sabendo. Aí quando ele faz o contato com a sala de rádio, tanto que na hora do pouso, 5 minutos antes, ele pede as informações das condições da unidade. Perfeito, perfeito. Então, mesmo já tendo aqueles dados antes de levantar voo, ele entra em contato novamente contigo. Exatamente. 5 minutos antes para verificar se está batendo, se continua, se nada foi alterado. Isso. Então, se foi alterado, tipo, não é você como radiooperador que tem que chamar a aeronave para falar que alterou. Eles que vão entrar em contato, o piloto no caso, ou o copiloto que vai entrar em contato contigo. Isso, ele entra e pergunta, eles têm a fraseologia deles, né? Solicita a liberação e condições de unidade. Entendi. E aí a gente já passa vento, direção de vento, intensidade, a temperatura do ar, a gente passa o balanço da unidade, pitch, roll e river, né? Alguns pilotos a gente passa de 20 minutos anterior, né? E alguns pilotos pedem o atual. Perfeito. Né? Aí ele, né, o tempo real, a gente passa também, tempo real quando ele pede, porque o correto é nos últimos 20 minutos. Né? Aí, até porque 20 minutos para uma aeronave já é uma distância bem considerável, né? Considerável, mais ou menos quase 30 milhas. Exatamente. Né? E ele pede, um já pede situação real, porque já aconteceu, porque tem lá na HMS os parâmetros dos últimos 20 minutos, a gente passar, e quando o piloto vai pousar, dá uma diferença, não muita, mas dá uma diferença, né? E então o piloto ele pode abortar o pouso ou não. Aí de alguns, né, pede, a maioria sim. pede o tempo atual, entendeu? Perfeito. Agora, uma coisa que muitos querem ouvir, na verdade, a galera tá aí para escutar essa parte, né? Vale a pena financeiramente falando, Jacos? Varia de empresa para empresa, varia de tipo de embarcação, de treinamento específico que tem que ter ou não. Vale a pena financeiramente falando ser um radiooperador marítimo offshore hoje? Que na sua opinião, que tem pouco tempo, né, de experiência como rádio, hoje em dia está valendo a pena o camarada investir nessa área? Geralmente eu digo assim para as pessoas assim, se vale a pena. Eu geralmente pergunto para as pessoas, você realmente quer isso? Né? Porque é um investimento caro, alto. Tá caro o investimento hoje para ele ter todos os treinamentos? Todos os treinamentos hoje, licenças, as bandeiras e tudo, chega quase na casa dos 30 mil. É um valor considerável, né? Aí o cara vai lá, investe 30 mil reais para ganhar de 3 a 800 a 4 mil reais por mês. Iniciais, né? Iniciais, por mês, entendeu? Porque tem empresas... O menor salário de um radiooperador hoje é esse? De 3.800 a 4.100. Entendi. Líquido. São né? os menores salários. São os menores. Líquido. Né? Poderia chegar até uma casa de média quanto, para a gente ter a noção? Sem 9.500, citarmos nomes de empresa. 9.500 a 10 mil reais. Caramba. Inicial. Dependendo da empresa. Dependendo da empresa, dependendo da qualificação do rádio. Isso, porque tem o radiooperador bilíngue e tem um radiooperador sem ser bilíngue. Isso já faz uma diferença muito grande. Entendi. Grande. Aí tem o bilíngue, o intermediário, o avançado, né, o fluente. Tem níveis também. Tem níveis também, exatamente. Entendi. A pessoa assim, eu vou ser radiooperador. Já vou chegar ganhando quase 11 mil reais. Vai sentar no ônibus e sentar na janela. Exato, já chegar sentando na janela, né? Aí já tem, como tem pessoas que têm assim muita experiência, mas ele não é bilíngue. E o cara é recém-chegado, mas ele é bilíngue, tem todos os treinamentos, todos os cursos, então já vai sentando na janela. Entendi. Isso já vai fazer a diferença. Faz a diferença.
Isso vai de empresa para empresa, né? Já tem empresas que ela faz o seguinte, o cara é bilíngue, ele pode ficar pelo dia, né, já com conhecimento, tudo, e a pessoa que não vai para a noite e dá a condição do radiooperador que não é bilíngue, ele faz um curso, né, um curso que ele presencial ou uma imersão, né, para ele se adequar ao idioma inglês, entendeu? Então, entendi. muito. O técnico está tentando me passar alguma informação ali. Eu falei para o meu técnico, meu braço está atrapalhando, agora dá para ver melhor? Então tranquilo, meu técnico está dando um esporro ali, galera. Ô Jackson, pedir um favor, uma licença para você, porque a gente tem um momento que é conhecido já aqui no canal, tá bom? Te pedir desculpa, eu pedir licença, que a galera também já conhece. O técnico principalmente também conhece muito ali, que é o nosso Momento Merchan. Galera, agradecer aos nossos patrocinadores, claro, TMS, nossa, nunca mais isso não foi acordado, foi junto ali, foi uma coincidência. Obrigado, TMS, por acreditar no canal, tamo junto sempre. Grande abraço aí, Arthur. Agradecer a Conexão Contábil, agradecer o Bebidas Online, agradecer o estúdio aí, Macro Estúdio, muito obrigado a todos. E outra coisa, por programa, a gente está escolhendo, o Jackson, 5 pessoas, na verdade, para a TMS tá fornecendo 3 treinamentos, um combo de 3 treinamentos para essas 5 pessoas. Que por falar nisso, pessoal que foi sorteado aí nos programas anteriores, a semana vão estar recebendo um e-mail pedindo os dados de vocês, tá bom? Aí vocês, por gentileza, passam para o nosso setor administrativo aí, que vai estar lá o e-mail do Mercado Offshore Brasil, pedindo os dados de vocês para a TMS poder liberar o acesso online para vocês fazerem esse treinamento aí de casa, online. 3 treinamentos normativos que vocês vão fazer. Mas para isso a gente tem que inventar, me ajuda a inventar agora, o Jackson, uma chave para ver se eles realmente estão assistindo o vídeo todo ou não. Aí na metade do vídeo a gente inventa essa chave. Pode ser TMS _ alguma coisa. Esse alguma coisa a gente pode inventar o que aqui? TMS _ offshore. TMS _ offshore. Os 5 primeiros aí a realizarem o comentário TMS _ offshore, vocês vão colocar tanto no YouTube quanto no Instagram, mas claro, tem que estar inscrito aí no canal. Eu sempre peço essa força para vocês, né? Se puderem nos ajudar, se inscrevam, compartilhem aí os nossos vídeos. A gente só agradece a galera que dá essa força. No Instagram tem que botar o arroba antes, como que funciona? O arroba do Mob, no caso, arroba Mob _ podcast, que é o do Instagram. Para você achar a gente no Instagram, arroba Mob _ podcast, você acha a gente no Instagram. E claro, no YouTube vocês já estão acompanhando, Mercado Offshore Brasil Podcast, que vocês já estão acompanhando aí no YouTube, tá bom? Grande abraço para vocês e muito obrigado pela força. Show de bola. Já avisa aí aos seus amigos que quiserem ganhar 3 treinamentos pra galera compartilhar e já, claro, comentar ali como foi a chave. Foi TMS _ offshore. Foi isso, só conferindo. Vamos lá. Continuando o nosso bate-papo aqui, o Jackson, quais são os treinamentos, e se isso é uma regra ou não, né, de ter que ter todos esses treinamentos, independente de qual unidade marítima, quais são aí, de forma básica, os treinamentos que o camarada hoje que quer iniciar como radiooperador ele tem que concluir, ele tem que fazer? Obrigatório, de cara, o CBSP, HILT ou THILT. HILT ou THILT, perfeito. Tem empresas que já pedem THILT, tem empresas que pedem só o HILT. Segundo eu fiquei sabendo, né, eu não posso garantir, mas sim, claro. Terceiros que a partir do próximo ano o THILT vai ser obrigatório. Ouvi falar a mesma informação que você, Jackson. Ouvi falar a mesma coisa. Tem pessoas até que dizem, poxa, mas o HILT, o THILT, até porque tem diferença de preço de um para o outro, mas depende da normativa de cada país, de cada... Né? O CBS, sendo HILT ou THILT, o CBSP tem que ter. Tem que ter. Sim.
Aí tem que ter o GMDSS, Uhum. o famoso E o terror da terror da galera. galera, o CNS014, né? Aham. Que não é um curso barato, é caro. Não é parcelado, porque ele gera uma guia de recolhimento da União. Sim. Então, não é parcelado. Toda unidade marítima, o radiooperador tem que ter o CNS ou Tem tem que alguma ter. unidade que não precisa, no caso? Teve ali ponto, o radiooperador tem que ter. Ah, perfeito. Tem lá o LDEC, o radioperador tem que ter Tem o que ter CNES o 014. Para fazer atendimento com a aeronave, ele tem que fazer o CNES 014. Esse curso é feito aonde? Ele é feito em Curitiba pelo Sindacta 2, Perfeito. né? Que é na aeronáutica. Ele chegou a ser feito no início em São José dos Campos. Eu onde lembro do Serra, pessoal sempre falando disso né? daí. Depois aí teve as mudanças de Sindacta, né? E aí mudou para o Sindacta Aí ele tira 2. alguma carteirinha, alguma coisa assim? Isso, nós recebemos uma LPNA, uma licença, Uhum. né? E tem um registro que é chamado HT, que é a habilitação técnica, Perfeito, perfeito. que é onde ela é renovada a cada 2 anos. É a antiga CHT? Antiga Era ela CHT. que era chamada de CHT? Isso. Aham. E ela é renovada a cada 2 anos. A gente faz uma prova teórica, né, de conhecimento, Mas você faz só a prova ou tem que fazer o treinamento todo de novo? só a prova. Entendi, entendi. E dentro dessa prova tem todas as instruções e regras do prático, né? Porque o GMDSS você tem que fazer o treinamento todo de novo. No caso do CNE 014, você renova fazendo a prova a cada 2 anos. A cada 2 Então anos. você faz uma vez o Isso. CNE 014, que hoje eu não sei qual está a carga horária. Eu ouvi até falar que aumentou um pouco a carga horária, né? Isso. Do CNE 014. Aí depois, a cada 2 anos, você revalida a HT, no caso, fazendo a prova. Exatamente. Entendi. Ouvi até falar que antigamente você tinha que fazer com os oficiais, propriamente dito. Hoje em dia não precisa ser com os oficiais. Ouvi falar que tem o radiooperador avaliador. Já ouviu falar nisso? Como Isso. que funciona isso daí? Antes, porque era o custo, né? Então, a Comando da Aeronáutica, já para facilitar, né? Já deu a empresa pede o credenciamento de um dos colaboradores dela para ser o avaliador. Esse avaliador, no dia da prova, ele recebe a prova, ele olha todo o material, se está ok. E Ele corrige a prova do camarada ou não? A prova é corrigida entre todos ali. Ah, perfeito. Agora só que tem um tempo de 1h e 10 minutos. 1h10? A prova. E é muito difícil a prova, Jackson? Assim, vai depender do conhecimento. Uhum. Porque as ICAs, as MCAs, ela sempre muda. A Normão, 27. Diz que é bastante ICA para o camarada estudar, né? Então, são muitas ICAs. A Normão 27 ele tem que ter um conhecimento. Não precisa ser a fundo, mas ele tem que ter um bom conhecimento da Normão 27, né? Então são coisas que caem na prova, né? São 30 questões. Né? É uma regra isso? São 30 questões. São 30 Entendi. questões. E ela tem 1h10. Não tem esse negócio de 1h10 e 1 minuto, não. É assim, 1h10. 1h10 acabou. Porque, ou seja, é 1 hora de prova mais 10 de lazer, assim, para... Entendi. Então é aquela coisa, e é na risca, na marca. Digo porque E você eu que sou pegou, avaliador também. você é avaliador, exatamente. Até a gente batendo um papo, você estava comentando, né, que antigamente os militares é que vinham aqui ou em qualquer outra cidade, né, para aplicar essa avaliação, e era padrão militar ali mesmo, né? Por isso que a galera ficava desesperada, o pessoal ali olhando, cronometrando. Vinha de 3 a 4, né? Caramba. Porque às vezes o que aconteceu? Porque principalmente no período da pandemia, né? Teve esse problema para deslocamento, né? E também o Sindacta 2, às vezes o pessoal que estava escalado para vir, aí ele tinha outra coisa importante para fazer, então e não podia. Então, aí o pessoal tinha que renovar, HT. aí tem que remarcar aquela coisa, entendeu? E sem contar que depois que o pessoal fazia a prova, o pessoal recolhia, né? Aí levava, hoje não, hoje a gente já escaneia depois que faz, né? Manda e manda também no malote via Correios, né? Entendi. Via Sedex para poder, o pessoal, via e-mail, o pessoal já vai corrigindo. Então, antes o pessoal levava em mãos
Online não tem como fazer essa prova. Não tem como fazer essa prova. Entendi. Porque tem a carteirinha da Anatel que o radiooperador tem que fazer, mas hoje eu acho que pode fazer online, se eu não me engano, né? Essa prova da Anatel. Isso. O camarada já faz essa menos pior, né? Que na nossa época a gente tinha que, você marcou no Rio, tinha que ir lá no Rio, lembra? Era até, eu peguei a época que era no antigo prédio da Bolsa de Valores, lá no Rio, na Rio Branco, não lembro exatamente, mas era no centro, era por ali. Eu, quando eu fiz o primeiro e o segundo, foi num prédio da própria Anatel em Aracaju. Você foi em Aracaju para fazer a prova da Anatel? Eu já morava lá, né? Ah, tá. Então menos pior. Achei que você morasse aqui. Entendi. Aí eu fiz lá, né? Aí eu fiz o restrito e depois eu fiz o geral. Né? Ainda tem essa diferença de certificação. Exatamente. Mas na época não tinha o geral ou você que quis fazer o restrito? Não, era assim, você primeiro tinha que fazer o restrito, aí você trabalhava, né? E assim, como unidades autolevatória, assim, unidades próximas da costa. Uhum. Né? Para embarcações, mas você tinha que fazer geral, né? Quando vier as SS e os FPSO já... Caramba, então tinha que fazer as duas. Tinha que fazer as duas. Porque hoje, pelo que eu sei, o radiooperador só faz o geral. Só faz o geral. Acabou, embarca em qualquer unidade marítima. E é mais barata, né? E é mais barata, né? Não lembro exatamente, mas se eu não me engano, paga coisa de 9 ou 12 reais, o boletinho lá que eles pagam. Lembro, a minha, quando eu paguei na época, foi 20 mil cruzeiros. Nossa, que eu não faço ideia convertendo hoje. Pra quanto que dá? Mas hoje deve estar em torno assim, entre 25, 30 reais. No máximo. No máximo, isso daí. Por aí, deve estar. O aluno estuda lá aquelas 3 apostilas, né? Exatamente. E fazem a prova. Não entre todos os treinamentos que você falou até agora, não é de maior dificuldade, né? Não. A Anatel. É mais tranquilo de fazer. É mais tranquilo de fazer. Entendi. Assim, o que eu acho de mais peso e mais preocupante é o GMDSS, né? Que tem aquela solução que o aluno perdeu, ele vai ter que pagar o curso novamente. Que não deve estar barato hoje em dia, né? Varia assim de alguns reais acima dos 1.000. Acima exatamente. dos 3.000 acima. Eita, ferro, aí fica mais sinistra a situação. Exatamente. E tem o CNE 014 também, que ele reprova. Mas você consegue fazer novamente sem pagar o treinamento? Não, você tem que pagar. Novamente? Novamente. Ele tá por volta de quanto já, esse CNE 014, faz ideia? Da última vez que você viu, pelo menos? Mais de 8 mil reais. Mais de 8, exatamente. Porque ele, ao menos ele dá uma facilidade na primeira prova, né? Se você não atingir a média, você pode fazer uma repescagem. Sem ter que pagar o treinamento novamente? Sem ter que pagar o treinamento novamente. Mas perfeito. você faz assim, você faz a prova, é corrigida, e aí eles marcam ou para o dia seguinte, você fazer a repescagem. Então, mas só aí não tem que pagar os 8 e pouco novamente. Mas se o cara levou pau na prática, acabou. Já era. Já era. Ele tem que passar ali na teórica e na prática. E se ele perder na teórica, tanto na primeira prova e se ele na repescagem, ele nem faz a prática. Ele nem dá continuidade. Não dá nem continuidade. Aí, nesse caso, se ele perder na repescagem, ele tem que pagar de novo. De novo. Caramba. O GMDSS não tem a questão da repescagem, né? Você paga, se você perder na prática, mesmo tendo passado na teórica, lá é assim também? No CNE 014, por exemplo, o camarada passou na teórica, ele foi fazer a prática, ele passou na primeira, de cara, na teórica, ele vai fazer a prática. Se ele perder na prática, tá fora. Já era? Já era. Caramba. E prática tá parecido com o GMDSS requisito. E não tem repescagem. Não tem repescagem. Na prática, só na teórica. Só na teórica. Então o camarada tem que estudar. Tem que ele estudar. tem que se empenhar ali para... Exatamente. Porque é um treinamento bom, a gente tem vários conhecimentos. Sim. Até coisas do dia a dia que a gente achava que vai chover em Macaé. Então a gente achava que vai chover em Macaé toda. Aí diz, mas disseram que ia chover em Macaé, mas choveu no Cavaleiro, no Exatamente. Ele dá sobre essa instrução, entendeu? Porque às vezes está chovendo lá fora no mar e aqui não está. Exatamente. Às vezes lá o céu tá limpinho e aqui chovendo, e às vezes é vice-versa, né? Ao contrário. E eu já presenciei de estar chovendo assim
em determinado local onde tem 2 ou 3 plataformas e a bacia toda não está chovendo. Olha que doideira. Olha que loucura. A gente tem que... Aí ali tem como haver voo e das outras não. Exatamente, porque aí impacta a visibilidade, entendeu? Porque tem uma regra, né? Sim. Algumas pessoas até que dizem, poxa, a aeronave chegou aqui próximo, mas não chegou próximo. O piloto ele tem que ter uma altitude de 600 metros para pousar, né? Uma visibilidade na horizontal, né? Que vai de 0 a 9 quilômetros, mais ou menos, né? Mas se ele não tiver a visão do heliponto, ele não pousa. Caramba. Porque ele não sabe o tipo de obstáculo. Tem que estar no campo visual, literalmente. Literalmente. Limpo, claro. Então, se ele não tiver, como já aconteceu, da aeronave ter que ir para uma unidade e na unidade está tranquila e na outra não ter visibilidade quando ele pega a perna do vento. Caramba. Já aconteceu isso, já presenciei. Sim, sim. Né? Então a aeronave voltar para o aeroporto, algumas pessoas até questionar. E chateadíssima, né? Mais um dia ali, vai pegar uma dobra. Exatamente, né? E algumas pessoas perderem passagem de... exatamente. Quem estava contando, né? De chegar em casa naquele dia, em casa não, em terra naquele dia, né? Passagem comprada, imagino. Porque existe toda a regra, tudo uma regra, entendeu? O piloto decolou e vai para a plataforma e vai pousar. Não. Existe toda uma regra, pode acontecer. Toda uma segurança e tudo pode acontecer. Que por falar nisso, tudo pode acontecer, Jackson. Você já pegou ou já recebeu, ou com você, ou já pelo menos recebeu alguma situação de emergência real a bordo? Situação emergência real já aconteceu. Mas com a sua unidade ou você recebeu o pedido de socorro? Assim, já peguei situação de incêndio, mas não agravante, mas já peguei. Na sua plataforma? Na plataforma que trabalhei. De só alarme, caramba. Nossa. Adernamento. Né? Eita, sala de rádio tombada, quase virada. Meu Deus. Foi em 2013, fevereiro de 2013. Eu estava no camarote, aí eu senti a inclinação, eu digo, deve ser o pessoal lastreando a unidade e tal. Estão fazendo de forma proposital, né? Aceita mais água? Aceita. Estão fazendo de forma proposital, só que não. Só escutei o pessoal, né, os taifeiros, né, que faz parte também da emergência, né, abrir a porta do camarote e disse, levanta que tá afundada. Meu Deus do céu. E você estava no turno de folga, um período de folga, de descanso. Período de descanso. Aí só deu tempo, botar o macacão. Eu acho que assusta um pouco, acho que dá para assustar um pouquinho. Meu Deus do céu, com certeza. Aí chegar na sala de rádio com um colega lá, a gente dividiu o trabalho, a função. Exato. Aguardar para ver se realmente vai haver necessidade de externar, né, esse pedido de socorro, né? Caramba. Já peguei também, em 2009, o sistema de geração da unidade, ela parar. O gerador de emergência não entrou também. Um blackout geral. E ter que evacuar a maioria do pessoal. Só ficar o pessoal essencial. Sala de rádio, manutenção e tal. Algumas pessoas de cozinha, né? De ficar 2 dias comendo a comida feita no carvão. Carvão? Rapaz, eu tô há 19 anos no ramo offshore, mas essa eu não elétrico lá, exatamente, tudo parado. Mas chegou a ficar 2 dias sem energia? Assim, não chegou assim totalmente 2 dias, mas passou um dia, na metade do dia seguinte... Mais de um dia já é loucura, já é difícil acontecer hoje em dia. Teve que abandonar porque o sistema de vácuo, que é do vaso sanitário, né? Sim. Não acionava. Não tinha como ficar com aquela galera toda? Exatamente. Caramba. Aí esse pessoal o quê? Pegou outra embarcação ou voo e foi para voo, né? Foram vários helicópteros. Pegando a galera e tirando. Só o pessoal essencial ali mesmo. Isso. O pessoal da faina, né? Caramba. Aí é doideira. Teve uma história também que você estava me contando
de uma aeronave que chegou a cair, um Super Puma, se eu não me engano, Isso, não teve? e Super Puma, eu estava na sala de rádio da unidade e eu cheguei a escutar. Foi Mike Zulu Mike. Aham. Onde eu, infelizmente, perdi alguns colegas, né? Tinha gente conhecida Tinha sua ali gente dentro. conhecida, né? Pessoas que faleceram da queda da aeronave, outras que vieram falecer depois. E o radiooperador tem que ter esse sangue frio numa situação dessa, né? Exatamente. Até porque se entrar em desespero, quem que vai fazer a chamada de socorro? Aí quando eu escutei que a aeronave estava caindo, aí eu fui na sala de replate e disse, ó, cai uma aeronave. Prontamente ele tomou as providências, assim. Não tinha nada a ver com a unidade. Mas isso não impede, né, que algumas unidades não procurem antecipar a informação, né? Claro, claro. Porque às vezes... E se precisar, né? Se puder ajudar de uma outra forma. Porque a gente não sabe como é que está o colega naquela unidade para receber o impacto. Exatamente, exatamente. Tem uns que vai digerir na boa, tem uns que vai ficar nervoso, outros vão travar, que já fiquei sabendo que do colega travar, né? Não conseguiu fazer procedimento nenhum. Nada, porque ele não esperava um susto, né? Olha que loucura. É um susto. Aí entra o estado de choque, o camarada. Estado de choque. E eu ouvi falar também que a função de radiooperador, o camarada, ele tem que ter um autocontrole emocional. Tem. Porque se precisar, imagina, né? A voz da unidade, né? Travar, eu costumo até comentar com alguns alunos, né? Eu não vejo o maior problema uma plataforma afundar, por exemplo. O maior problema, na minha opinião, é ela afundar e ninguém ficar sabendo, né? Exatamente. Aí o camarada trava, olha a responsabilidade em cima da profissão. É tenso. Você quer acrescentar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Porque algumas pessoas que estão de fora acham que o radiooperador, ele acorda para comer e come para dormir. E mantém o radiooperador como o mal necessário. Não é o mal necessário. Ele é o auxiliar do chefe da unidade, né? Exatamente. O GEPLAT, o OIM. Ele é o cara que vai seguir todo o procedimento que pela chefia da unidade, ó, chama a embarcação tal, contato com o setor tal, entendeu? Porque uma situação como essa, né? Porque ele vai estar ligado também na emergência. Exato. Então ele precisa de pessoas de apoio, né? E até eu brinco até com os colegas que são duas funções que são pagas para não trabalhar na unidade. Um é o radiooperador e o técnico de enfermagem. Exatamente. Porque se precisar acontecer algum problema. E aquela coisa, se vir trabalhando, o bicho está pegando. Exatamente. Então, o radiooperador, ele não está ali só de enfeite. Claro. Ele está ali porque a legislação pede, porque é um apoio a mais na segurança. É o cara que vai correr atrás como proceder uma embarcação para poder evacuar a unidade, né? Tem lá o chefe da unidade, vai pedir lá para a sala K, vai pedir, mas quando a embarcação chegar, vai chamar a unidade e quem vai receber primeiro a comunicação da unidade? O ETA dela de quanto tempo na unidade? A capacidade de pessoas. O que é o ETA, para a galera que está nos assistindo entender? Aí o ETA é a distância, né? Que ela... É o tempo que ela vai levar. Perfeito. Ela vai dizer, meu ETA aí é tal hora, ou então estou tantos minutos fora. Ela, no caso está estimando um tempo que ela vai chegar, entendi. Estimativa de chegada. Né? Então, e a gente tem que receber essa informação, anotar direitinho e passar para o chefe da unidade, o GEPLAT, o OIM, né? O líder da unidade. A gente tem que passar, porque ele já tem que estar sabendo, já vai assim, direcionar o pessoal, quantas pessoas vão descer, a leva, né, que a gente fala, né, a quantidade, né, de pessoas que vai descer para aquela unidade. Porque a gente tem que saber vaga de camarote na unidade, a gente tem que saber se o convés vai comportar todo mundo, depende do tipo de emergência. Só uma evacuação, um abandono, entendeu? Porque evacuar, você evacua e você pode voltar. Abandonar, você abandona e não volta. Já era. Fica ninguém. Exatamente, né? E também nós temos que saber as unidades vizinhas, vagas excedentes que tem. Porque a gente se houver uma necessidade. Exatamente. Aí vamos supor que eu esteja lá em P9, aí eu quero saber P15, P12, quantas vagas tem, porque eu já tenho que passar, porque aí o líder da unidade
vai descer Isso o tudo, pessoal, no caso, também faz parte do plano de emergência. plano de emergência. Entendi. E aí vai dizer, ó, Thiago, embarcação tal leva tantos passageiros para tal plataforma, entendeu? Porque a gente não pode também lotar o POB de outra unidade. Exatamente. Porque até por questão de segurança, né, também. Exatamente. Né? Porque precisa ser quantidade de vaga nas baleeiras. Então, é um trabalho também do radiooperador na situação de emergência, né? É muita responsabilidade, é muito detalhe. Antes de a gente finalizar, qual o conselho que o Jackson, que tem essa vasta experiência, dá para o camarada que está pensando em começar a pleitear uma vaga de radiooperador hoje? Qual conselho, qual dica que você dá para essa galera? Se tiver condições de bancar e quer ser um radiooperador, parte para cima, vai na fé, entendeu? Vai. Porque, assim, alguns ficam até tristes porque não conseguem de imediato. Sim, sim. Tem outros que tá com a sorte ali, entendeu? Ou seja, está na hora certa, no momento certo. Exatamente. Recebe lá as dicas e opa, consegui. Outros se esforçam, né? Vende uma moto, vende um carro. Isso, aí passa 1 ano, 2, mas consegue. Exatamente. Consegue, Exatamente. entendeu? Não é, eu não consegue. E depois que você tem todos esses treinamentos e a experiência, é muito improvável ficar desempregado, Jackson? Não, muito fácil. É improvável no caso ficar desempregado. Isso que não fica desempregado. Não fica desempregado. Experiência em todos os treinamentos, dificilmente o camarada fica desempregado. Só se ele fizer alguma besteira muito grande. Que faça alguma coisa muito escabrosa, entendeu? Sim. Uma coisa muito grave, né? E aí não tem jeito. Aí ele vai ficar... Hoje em dia o mercado, na sua opinião, está melhorando? Está melhorando, né? Do final do ano passado para cá já vem melhorado e muito. A quantidade de vagas tem aumentado. A quantidade de vagas tem aumentado, entendeu? Alguns colegas, né, saíram de uma empresa para outra, entendeu? Mudando de uma para ganhar mais em outra, no caso. Para ganhar mais em outra. Entendi, entendi. E também tem colegas assim, né, que saiu de uma para ir para outra, não ganhando mais, ganhando a mesma coisa, mas é porque almejava os benefícios. Sim, perfeito. Que a outra dá. Porque tem empresas que ela dá um benefício, outra já não dá. Perfeitamente. Ou às vezes dá um benefício melhor. É só questão do salário na carteira, né? Porque é aquela coisa, o offshore tem um salário bom? Tem um salário bom. Mas o que agrega, o que melhora a condição do trabalhador offshore são os benefícios. Perfeito. Um plano de saúde extensivo para a família, odontológico, né? Um bom ticket de alimentação, né? Entendeu? Tudo isso agrega melhor para o trabalhador offshore. Né? Com certeza. O salário é bom? Mas se tiver benefícios, melhor ainda. Tem empresas, não são todas, mas tem empresas que dão ajuda de estudo para o filho do funcionário, entendeu? Ou um curso de inglês, uma bolsa de estudo, não seja integral, mas que seja meia-meia, entendeu? Mas já ajuda pra caramba. Já ajuda pra caramba. Com certeza. Entendeu? Ou a pessoa tem um filho, o cara colocar no curso de inglês, tem empresa que ajuda a pagar, né? Aquela coisa, né? Com toda certeza. Então, é isso. Benefício, eu acho válido. Show de bola. É bom salário, mas os benefícios... É até melhor, até né? melhor. Com certeza. Você quer mandar um abraço para alguém? A gente vai ficando por aqui. Tem quanto tempo já, técnico? Rapaz, 1 hora a gente batendo papo aí já. Ó, fica à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Tá batendo esse papo aí, levando isso, a gente que agradece. Coisa, entendeu? Aí pro pessoal, né? Para tirar algumas dúvidas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, vai lá nos comentários, né? Sim, claro. Qualquer coisa, tiver na Thiago, dúvida, eu te ligo, você isso. Me ajuda a responder lá a pergunta do colega. Ajuda a responder, entendeu? Né? E não esquece lá do TMS _ offshore. Exato, para ganhar treinamento. 3 treinamentos, 5 pessoas, os 5 primeiros, hein? Tem que estar escrito. Jackson, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Acabou que a gente passou de 40 minutos aí batendo papo sem ver, né? Rápido, voa, né? Galera, vocês, mais uma vez aí, agradeço, corta por cento aqui, o técnico, por gentileza, brigadão. Estamos juntos mais uma vez aí,
com especialistas em cada área específica. A gente sempre procura estar trazendo os melhores convidados para vocês terem acesso aí às melhores informações, tá bom? E, claro, como o Jackson acabou de falar, não se esqueçam, TMS_offshore para estar ganhando aí 3 treinamentos normativos, tá bom? Os 5 primeiros aí. Se inscreva no canal, compartilhe, dá aquele joinha que vocês só agregam, só ajudam a gente, tá bom? Grande abraço a todos, fique com Deus e ficamos por aqui. Até mais, abraço.